Boa noite, meu nome é Pedro e sou instrutor deste curso. Estamos no Brasil e para passar os temas de conhecimento de si mesmo por essas páginas. Hoje nós vamos passar o tema número 43 do temário de fase A, diversos tipos de eus luxuriosos. Então, este curso, passamos de forma cíclica. Isso quer dizer que quando terminamos o temário, nós reiniciamos novamente, desde o temário número 1. Isto é para que estejamos em atividade permanente. E de acordo com o nosso trabalho, de acordo com o nosso trabalho íntimo, a compreensão melhora, deve melhorar, e assim vamos cada vez passando esses temas de uma forma mais clara, mais simples, mais objetiva. Este curso não é para ser intelectual, não é intelectual, não é para nos desenvolver intelectualmente, criar uma forma bonita de falar, enfim. Este curso é para nós compreender a nós mesmos e assim poder fazer mudanças internas, mudanças íntimas, baseadas no trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos. A mudança que aparecer externamente deve ser por consequência de termos eliminado algum defeito. E assim a mudança externa é natural. Não é necessário, não é preciso que a pessoa fique preocupada em se comportar desta ou daquela forma. A pessoa sem o defeito se comporta naturalmente, corretamente, cada vez mais correto, cada vez mais de acordo com os 4 aspectos da retidão humana, que é o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. Então, como dissemos, o tema que vamos abordar hoje é diversos tipos de eus luxuriosos. Já aprendemos em conferências anteriores que precisamos trabalhar com os 3 fatores. 3 fatores para a revolução da consciência. E precisamos trabalhar com, então, os 3 fatores são a morte psicológica, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Geralmente nós dizemos que o primeiro fator é o nascer, porque é preciso criar os corpos, e para criar os corpos é preciso praticar magia sexual, é preciso praticar tantrismo branco. E este tema trata muito assim especificamente do sexo, da energia sexual. Porque se trata dos eus luxuriosos, ou seja, dos eus que nos provocam o desejo sexual através das impressões que nos chegam. As impressões nos chegam pelos 5 sentidos, pela visão,
pela audição, pela fala e pelo tato e também pelo instinto. Então, os eus luxuriosos atuam em nós de diferentes formas. E isso nos rouba a energia, debilita a energia sexual. Então, vamos recordar que existem 3 tipos de sexo, 3 tipos de prática sexual. Existe o suprassexo, que serve para criar os corpos, para nascer, para nos desenvolver internamente, para criar os corpos internos. E é regenerar o corpo físico, o vital, criar o corpo astral, o mental e o causal. Então, é o suprassexo. Somente com o suprassexo se pode, se consegue, se cria esses corpos. E existe o sexo normal, sem fornicação, que por esses tempos não existe mais o sexo normal sem fornicação, que é para reproduzir a espécie, para criar, para dar vida a um novo ser que precisa de um corpo físico para existir e fazer esse trabalho. E o terceiro tipo de sexo é o infrassexo. E o infrassexo está incluído a fornicação. E com essa modalidade de sexo, com esse tipo de sexo, se desenvolve os defeitos psicológicos e se robustece, se aumenta o órgão condartiguador, que é a cauda de Satã, a cauda que nos conecta às infradimensões, que nos leva às infradimensões. Se fortalece o nosso demônio interior. Então, com essas 3 formas de sexo, cada uma delas se desenvolve algo. E a única forma positiva de nos desenvolver é com o suprassexo. Com o suprassexo vai nascer no interior, vai despertar o fogo sagrado com a castidade. Se alcançarmos a castidade, vai despertar o fogo sagrado e esse fogo vai subir pela coluna vertebral e vai criando os corpos, cada um ao seu tempo. Então, apenas com o suprassexo. As outras formas de sexo, não é possível criar os corpos, não é possível nascer. Então, existem os eus fornicários, que são os eus que provocam a perda das energias sexuais, que impedem a castidade. Nós precisamos alcançar a castidade. Sem a castidade não se criam os corpos. Então, é a castidade que vai nos permitir criar esses corpos. E existem três tipos de fornicação. 3 tipos de fornicação. Existe a fornicação mental, que é com os pensamentos. Existe a fornicação física, que é a primeira, que é o desejo,
a prática sexual com derrame da energia sexual. Existe a fornicação mental e a fornicação emocional. Também existe a fornicação emocional. Então, através dessas três formas de fornicação, se alimentam os defeitos psicológicos, se impede a castidade. Então, a fornicação, o desejo, existe a fornicação pelo desejo, existe a fornicação pela mente, que é a lascívia, e a fornicação física mesmo, que é onde se pratica o sexo e se derrama a energia sexual, impedindo qualquer criação. Então, o sexo no sexo está a luta entre o bem e o mal. Se nós refletirmos um pouco, nós vamos compreender que realmente no sexo está a luta, onde se embate a guerra entre o bem e o mal. E se nós refletirmos um pouco mais, vamos compreender muitas coisas, muitas coisas que por esses tempos se dá tanto valor a certos comportamentos. Então, de um lado está a força do bem e de outro a força do mal. Que a força do mal, ou as forças do mal, lutam para que o ser humano se degenere sexualmente, que o ser humano se degenerando, não vai haver transmutação sexual. O ser humano, se a família é destruída, não haverá a possibilidade de transmutação sexual. Então, a família é o núcleo, é o primeiro núcleo. Só pode haver transmutação em casais legitimamente formados, que sejam um casal estável. Não é possível praticar a transmutação com mais de um companheiro ou companheira. É necessário que seja um único companheiro ou companheira. Então, a luta entre o bem e o mal está no sexo. E nós podemos refletir e compreender muitas coisas. Compreender por que dão tanta incentivo à degeneração sexual, tanto masculina como feminina. Essas ditas ideologias de gênero. Porém, nós não vamos nos aprofundar nesse aspecto. Para refletir, apenas para refletir, para que nós nos dê um toque e passe a refletir um pouco. Então, aí está a luta. A luta está aí, estabelecida no sexo. Então, o eu da luxúria se manifesta de muitas formas, de muitíssimas formas. Por exemplo, nós compreendemos e queremos levar essa compreensão
de que tudo gira em torno do sexo, assim como Sócrates já dizia que tudo girava em torno do sexo. Então nós podemos ver no nosso dia a dia, no dia a dia da sociedade, que tudo realmente gira em torno do sexo. Então a pessoa quer um bom emprego, um bom trabalho, para ganhar dinheiro, para comprar um carro. Para quê? Para conquistar alguém, para praticar sexo, para fornicar. Então, o trabalho, a profissão, gira em torno do sexo. O emprego gira em torno do sexo. A pessoa quer se casar pelo sexo. A pessoa frequenta academias, faz exercícios para ficar fisicamente uma aparência dita melhor. Para quê? Para sexo. As lojas, todas as lojas de moda, tudo gira em torno do sexo. Os shoppings, tudo gira em torno do sexo. Que a pessoa quer se vestir melhor para atrair uma pessoa para fornicar. Então, tudo gira em torno do sexo. A pessoa vai a um salão de beleza, vai para melhorar fisicamente, externamente. Para quê? Para atrair alguém para praticar sexo. Então, gira em torno do sexo. Tudo gira em torno do sexo. Então, o sexo realmente é a força mais poderosa que há. Movimenta a economia. Toda a economia gira em torno do sexo. E a degeneração sexual se aumenta a degeneração sexual por esses tempos. E começa, tem muitos eus que dão origem à degeneração sexual. O primeiro é a fornicação. Por exemplo, a masturbação. A masturbação, tanto masculina ou feminina, leva ao homossexualismo. Fatalmente leva ao homossexualismo. A pessoa começa a se masturbar, o jovem, adolescente, começa a se masturbar e precisa se excitar. E como não tem com quem excitar, se autoexcita. A masturbação solitária, com o tempo, já não é suficiente para a excitação. E a pessoa vai procurar alguém para colaborar. Então, já procura alguém que também tenha se degenerado e que esteja nesse ponto. E então vai praticar a masturbação colaborada entre sexos iguais. Pessoas do mesmo sexo vão colaborar um ou outro na masturbação. Isso tanto masculino como feminino. Tudo começa por aí. Inicia por aí. E então talvez alguém pergunte: e as pessoas que já nascem com essa tendência, com essa tendência homossexual? Aí, para nós, é simples. É que essa pessoa, em uma existência anterior, se degenerou sexualmente, e quando volta a uma existência, já volta com esse eu bem desenvolvido, e só apenas dá continuidade a essa degeneração. Então, numa existência, a pessoa se degenera um pouco, na outra continua
e se degenera cada vez mais e mais. E como a humanidade está em uma época de, podemos dizer, fim dos tempos, o ser humano está no limite, quase que no limite da degeneração. Podemos dizer que está um pouco já pior do que Sodoma e Gomorra. A degeneração sexual já é bastante, já é muito grande. Então, começa pela masturbação. E se a pessoa ainda não se degenerou, ela vai procurar, se a pessoa é casada, se ela tem esse desejo sexual descontrolado, se a pessoa é casada, ela fornica com o seu próprio par, fornica com o seu cônjuge. Também vai procurar o adultério, comete o adultério, que já é fornicação, mas já é uma degeneração um pouco pior já. E se a pessoa é solteira, se não tem par, ela vai cai na prostituição. Então, de formas que o eu fornicário, o eu da luxúria, se manifesta de muitas formas, e todas as formas levam à degeneração, levam a piorar a degeneração. E assim fica impossibilitada a criação dos corpos, fica impossibilitada a transmutação sexual. Então estes ensinamentos nos ensinam a encontrar a verdadeira razão da existência. E a verdadeira razão da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. E para fazer esse trabalho, para trabalhar na autorrealização, é preciso eliminar os defeitos. E, por consequência, eliminar o defeito da luxúria. Eliminar todos os defeitos e eliminar todos os eus luxuriosos. Os eus de masturbação, de fornicação, de adultério, enfim. A energia sexual precisa ser pura, precisa-se alcançar a castidade. Então, o desejo sexual leva a muitas coisas, leva a praticar muitas coisas, como, por exemplo, os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais é um defeito, é um eu da fornicação, é um eu da luxúria, que quer fornicar sem precisar assumir um compromisso de um filho, por exemplo. Então a pessoa vai praticar formas de anticoncepção. E a anticoncepção também está incluída aí vasectomia, a castração, ligação de trompas, tudo isso está dentro do eu da luxúria. São eus luxuriosos que querem fornicar sem precisar assumir um compromisso. Então, se usam qualquer meio anticonceptivo, seja para o homem ou para a mulher, são formas de
escapar de ter um filho e ter que assumir, né? E então se torna cada vez mais grave. Por exemplo, também o aborto. O aborto também é um eu de luxúria, porque quer matar uma vida, interromper uma gestação para poder fornicar, para continuar fornicando e sem o compromisso, sem se submeter-se a esse compromisso de ter um filho. Então se pratica o aborto. Então o aborto também é um eu grave, um eu robusto de luxúria. Então, se nós formos refletir, nós vamos chegar a muitas variantes do eu da luxúria. Porque realmente o sexo é a força mais poderosa que há. Em tudo está o sexo. Em toda parte onde nós formos observar qualquer parte da nossa vida, está o sexo aí no meio. A luxúria, o eu da luxúria. A pessoa quer comprar uma casa para casar, para ter um lugar para casar e ter um lugar para viver e poder fornicar. Então, isso está claro. Para nós está claro. E nós convidamos as pessoas, convidamos os senhores para refletir. Que realmente o sexo, o eu da luxúria, movimenta a economia, movimenta tudo. E é necessário eliminar esses eus da luxúria. Então é preciso estudar esses eus. É preciso estudar, refletir nos nossos atos, nas nossas ações pregressas. Se nós quisermos fazer um trabalho, precisamos refletir de que forma estamos perdendo a nossa energia, de que forma estamos fornicando. Então existe o eu da pornografia também, o eu da pornografia que pessoas usam essa pornografia para excitar-se. Então existe a pornografia de filmes, de revistas, de muitas formas. Então fica difícil se nós temos o hábito de apreciar pornografia. Esse hábito, esse costume, esse mau costume, nos rouba a energia sexual, nos desequilibra todos os nossos centros. Então é preciso estudar todos os nossos atos, o nosso comportamento, de que forma nós nos comportamos. Então se trabalha os eus desde os detalhes mais insignificantes. Nós precisamos refletir sobre os detalhes insignificantes do eu da luxúria. Um simples pensamento pode estar originado por um eu de luxúria, o eu fornicário. O nosso olhar
nós precisamos nos refletir o que olhamos, para onde olhamos quando estamos na rua. Existem pessoas, existem homens e mulheres, e nós olhamos para quem? Olhamos para que parte da mulher nós olhamos, para que parte do homem uma mulher olha, com que pensamento, com que sentimento, qual é a expectativa que nós olhamos para o homem para a mulher e a mulher para o homem. Ou, se já está degenerado, talvez o homem olhe para os homens, e se a mulher está degenerada, talvez olhe para as mulheres. Então, isso é algo que nós precisamos observar para ver onde está o nosso fraco. Qual é a nossa parte fraca? Então, aqui nesta figura está a nossa energia sexual. Então aqui os eus. Isso aqui representa os nossos eus, que enfrascam partes da nossa essência. Cada eu enfrasca uma parte, maior ou menor, dependendo da robustez desse eu. Ele enfrasca uma parte maior ou menor da nossa essência. Então, um detalhe vai estar enfrascando uma parte de essência, uma pequena chispa. Se nós eliminarmos esse detalhe, essa chispa é liberada e a energia sexual vai se purificando. Então é preciso purificar a energia sexual para transmutar. E só vamos purificar com a morte psicológica. Sem a morte psicológica, a morte dos eus não será possível, não é possível o equilíbrio, não é possível a purificação da energia sexual. Então, os eus de luxúria se criam, o homem e a mulher criam uma entidade interna, uma energia forte, que se chama súcubo e ícubo. Então a mulher cria esse demônio, essa energia com o eu da luxúria, ele forma o ícubo. A mulher forma o ícubo, que é essa energia acumulada, que esse defeito vai recolhe toda essa energia acumulada e forma esse súcubo, que é uma entidade forte. Então, para fazer um trabalho, vai ter que eliminar os defeitos e eliminar esse súcubo, essa forma. É uma forma mental forte que se cria com a fornicação. E o homem, o súcubo, que vai ser praticamente a mesma coisa, que é um acúmulo de energia luxuriosa que se forma com a fornicação, que se forma com as impressões, com tudo o que se pratica na área sexual, no aspecto sexual. Então, o trabalho deve começar por detalhes. Nós precisamos, se nós compreendemos este ensinamento, se nós nos damos conta
que este ensinamento é um ensinamento real, precisamos lutar contra a fornicação, contra os eus fornicários, contra os eus de fornicação. E aí então vamos fazer reflexões, vamos refletir onde estamos errando e ao descobrir esses erros, nós devemos ir trabalhando já com a morte psicológica, trabalhar com a morte dos detalhes. Existem eus que nós precisamos fazer um trabalho revolucionário de frear a fornicação, frear a ação desse defeito, impedir que ele atue, que nós caia no erro, e ir trabalhando os desejos, os desejos que continuam querendo nos levar ao ato, a consumar esse ato que o eu nos impulsiona. Então precisamos dar um basta. Isso se nós compreendemos esse ensinamento e queremos fazer um trabalho superior. Dar um basta àquelas atitudes, nosso comportamento e observar o que que forças, o que nos impulsiona dentro para querer reincidir no erro, para continuar errando, e ir trabalhando esses detalhes, esses desejos, essas manifestações. Então, se nós, por exemplo, percebemos que na rua onde nós andamos, onde tem mais pessoas, se nós percebemos que olhamos para o homem, olha para a mulher, se isso é o nosso fraco, não passa uma mulher sem que nós olhe e seja atraído por esta ou por aquela parte, ou por várias partes. Então, se nós detectamos isso, então vamos sair na rua atentos e não olhar. E quando ver a mulher, se no caso do homem, e o homem no caso da mulher. Então, quando o nosso instinto já vê de longe a mulher, já sabe que vai querer olhar para aquelas partes. Então, não olha, mas a força, assim, o desejo de olhar é grande. Então, faz esse esforço de não olhar e pede a morte desse defeito que quer olhar. Então, dessa forma, nós estamos dando um basta ao defeito. E não olhar pedindo a morte, nós vamos enfraquecendo ele. Ele vai enfraquecendo. E com o tempo, ele perde muita força e nós vamos conseguir eliminar esse defeito. E assim é com todos os defeitos. Nós observamos que erramos por aqui, nós vamos dar um basta e ficar atento e então não errar por aí. E trabalhar na morte psicológica. Pedir à Mãe Divina que elimine esse desejo de olhar, por exemplo. E isso é quando está na rua, está em atividade, está na vida normal. E ao estar em casa, ao chegar em casa, precisamos fazer uma reflexão. Como nos comportamos enquanto estamos na rua? O que conseguimos? E onde não conseguimos? Por que não conseguimos? Fazer uma reflexão e ir pedindo a morte também desses defeitos, daquilo que nós detectamos que foi
o que nos enfraqueceu e não conseguimos impedir de olhar, por exemplo. Então, na reflexão, nós vamos fazer o trabalho que ficou, que nos escapou durante o dia, durante as horas em que nós estamos na nossas atividades diárias. E com isso se conquista, se alcança a castidade. Então, a castidade deve ser a castidade mental. Precisamos não pensar em luxúria. Quem sabe pessoas ficam imaginando. Então, não pensar a castidade mental, a castidade emocional e a castidade física. A castidade física vamos conseguir quando conseguirmos a castidade mental e a emocional. Vamos conseguir, então, de fato, não derramar a energia sexual. Então, também pode acontecer de nós termos poluições noturnas, ou poluições, que é a perda da energia durante o sono. Isso tem origem nas impressões. A causa são as impressões que nós durante o dia nos identificamos com algo, uma cena, uma pessoa do sexo oposto, com uma imagem, com um filme, alguma coisa. Então pode haver a poluição noturna, a perda da energia sexual durante o sono. Então o trabalho é um trabalho real, que precisa ser feito durante o dia, que precisa ser feito todas as horas em que nós estivermos em atividade. E assim conseguir a castidade nos três aspectos, na castidade mental, a castidade emocional e a castidade física, para então ter energia para transmutar, para poder transmutar a energia. Porque não basta a pessoa praticar o sexo sem derramar a energia sexual. É preciso que essa energia seja pura para ser transmutada e dar origem, dar a criação dos corpos. Para construir alguma coisa, para, por exemplo, construir uma joia, o joalheiro precisa purificar o metal, o ouro. Ele precisa purificar, senão não dá a joia, não chega a fabricar a joia, porque não é ouro, está o ouro contaminado com outros metais. Então ele precisa purificar o metal. Então essa purificação que nós vamos fazer é com a morte psicológica. Precisamos purificar a energia sexual para transmutar. Por isso então se chama alquimia. Para criar os corpos, a energia sexual precisa estar pura. Precisa estar isenta de luxúria. Precisa estar isenta dos eus luxuriosos. Para então dar origem aos corpos, para criar esses corpos. E para purificar a energia é preciso trabalhar, é preciso nos auto-observar, refletir e morrer psicologicamente, eliminar os eus, eliminar todos os eus. E aqui neste caso estamos abordando mais sobre o eu da luxúria, sobre os diversos eus luxuriosos. Então são muitas coisas que levam à fornicação.
como falamos, em aspectos mais que não se dá conta, a humanidade não se dá conta que o aborto é pela fornicação, que o adultério é pela fornicação, é pelo eu da luxúria, que a masturbação é luxuriosa e que leva à degeneração sexual, leva ao homossexualismo. Então, é necessário trabalhar de forma a alcançar a castidade mental, a emocional e a física, para purificar a energia sexual e poder então criar os corpos. E a energia só é transmutada se está pura. A energia impura não sobe, porque é um processo alquímico. É necessário que a energia, que o metal esteja puro para criar essa joia interior que é os corpos, o corpo astral, mental e o corpo causal. Então, o eu da luxúria nós precisamos estudar, precisamos nos detalhar muito em todos os eus. E o eu da luxúria precisamos nos detalhar e estudar e negar a nós mesmos, negar o eu da luxúria. O nosso contato nós estamos no Brasil, 55, 62 é a região e o número é 91 92 93 55. Este é o nosso contato WhatsApp ou Telegram. 55 mais 55 é o Brasil, 62 é a região, 91 92 93 55 é o contato. E na descrição do vídeo vão encontrar também um link que leva a um grupo no WhatsApp, onde se pode interagir e dar maiores informações, maiores explicações. Muito obrigado a todos e até a próxima.